O mundo é de meu Deus, Senhor. Precisamos tomar muito cuidado para não chegar ao ponto de ter um descontrole tão grande, uma ira errada, injusta, que faz com que as pessoas te julguem mal. Mas também reconheço que há textos bíblicos que não falam somente de uma ira causada por um descontrole emocional, mas também tem textos bíblicos em que a ira foi necessária, que a ira foi estratégica, ou mesmo a ira tenha sido importante para a mudança e alteração de uma atitude de mudança, tá certo? Então, não vamos julgar ira simplesmente como algo ruim, porque ela não é necessariamente ruim. A forma de você tratar a ira que você sente, ou a aplicação dessa ira, ela é muito relevante para para que você se comporte de maneira sábia, tá bom? Por que eu estou falando isso tudo, né? Sempre dos dois lados. Porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E não pequeis. Ou seja, ire-se de uma forma que isso não se transforme num pecado. Então, esse versículo, ele me ensina que é possível que a ira tenha um bom propósito e seja bem utilizada. É por isso que Deus também se ira. É por isso que Deus também tem atitudes motivadas por sua ira. Tá bom? Então, eu me sinto confortável para afirmar isso por vários textos bíblicos que me ensinam que é possível me irar, ou que é natural que você se ire por uma indignação justa, sem cometer o pecado. Bom, não acho interessante que eu sinta ira por uma criança, ou diante da atitude de uma criança, porque aí seria uma falta de compreensão muito grande. Talvez eu fique surpreso e até me incomode uma atitude feia de uma criança para um adulto. Mas, na minha concepção, eu não posso me irar contra um ser ou contra alguém que não tem maturidade, ou que seja infantil, ou que não tenha ainda uma idade de consciência maior, que tenha nível de responsabilidade, que tenha responsabilidade sobre suas ações. Uma criança não tem essas coisas. Por isso que eu não posso me irar contra uma criança. Também não posso me irar contra alguém que tem alguma debilidade, alguém que tem algum déficit, ou alguém que tem uma necessidade ou uma carência especial, porque eu não estaria sendo compreensivo com a situação daquela pessoa, físico e mental, talvez como de uma criança também. Ou às vezes, não posso me irar também contra uma pessoa, seja ela idosa ou que tenha alguma carência ou necessidade mesmo, tá certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Agora, posso me irar contra alguém responsável ou contra uma situação, na verdade nós estamos falando mais de situação, ou eu posso me irar com uma situação causada por uma pessoa que é adulto, que é consciente, que é responsável por suas atitudes, tá certo? E posso até me irar pela atitude de alguém, mesmo que ela seja um nécio, ou que ela seja uma pessoa ignorante, não tenha conhecimento, não tenha maturidade, não tenha vivência na igreja, mas isso não significa que vou me calar
ou não vou liberar uma reação de maior força para alguém que deveria ter se tocado, que deveria ter tomado mais cuidado, tá certo? Se não sabe, aprenda. Se não desenvolveu, tem chance. O que você não pode tomar essa atitude, meu irmão. Então, você me desculpe, mas eu estou muito irado com a sua atitude. Por isso, eu vou chamar alguns irmãos para repreendê-lo. E você nem está aceitando minha. Então, eu estou dando um exemplo aqui, porque nem todo mundo tem desculpa. Mas talvez uma criança, ou uma pessoa que tem uma carência, uma necessidade, e até talvez uma doença psicossocial, psicológica, psiquiátrica, enfim. Se uma pessoa ela não tem a maturidade e saúde mental e física suficiente, né, que não há desculpe, então tá tudo bem, né? Agora, a ira, ela faz parte da vida humana. A ira é uma emoção e ou uma atitude provocada por algo que te incomoda, por algo que você não concorda, ou por algo que te feriu, que te prejudicou, tá certo? Então temos que tomar mais cuidado. Bom, vamos lá. Então, primeiro, a ira não é para irar-se contra todos. Tem pessoas que você não pode se irar contra ela. Não se ire contra o seu filho, criança. Tenha uma ira sobre um filho responsável, né? Tem idade, maturidade para assumir uma responsabilidade. E você, por ira do que ele fez, você deve tomar uma atitude. Muito cuidado para que essa ira não seja uma ira injusta. Tá certo? Ah, eu vou ficar muito irado com você, meu filho, porque você não fez o que eu queria e acabou. Então, entende que a sabedoria vai ser importante para isso. Eu sei que não é um assunto muito fácil de explicar, porque tem tantos detalhes, sabe, irmãos? Mas, então, em primeiro lugar, não pode se irar com todas as pessoas ou situações. Eu acho que a primeira coisa mesmo importante é não se ire contra pessoas. Tente se irar contra situações, não é? Então, fique irado por situações. Separe as situações ou a prática das pessoas que as praticaram. É como seja suave com as pessoas, mas firme com as atitudes delas erradas, tá bom? Então, em primeiro lugar, isso. Então, não se indigne com todas as pessoas ou com todas as situações. Segundo lugar, verifique se a sua ira ela é justa. Se ela é por uma causa justa, se ela parte de uma indignação de algo que é inadmissível. Porque é assim que Deus se ira. Deus não se ira contra quem não tem responsabilidade da ação. Deus não se ira de forma injusta. Então, se Deus se ira, então eu tenho que tentar me espelhar nele. Então, Deus não se ira com quem não pode responder por aquilo. Deus não se ira de forma injusta. Então, por que então a ira está liberada? Vamos dizer assim. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, só essas duas dicas são importantes. Ire-se como Deus para as pessoas com responsabilidade. Em segundo lugar, a ira está liberada se ela tiver uma causa justa. Em terceiro lugar, se a ira é justa, como é muito importante manifestar a sua ira, não é? Nunca com descontrole, tá bom? Ponto primeiro. Segunda coisa importante para nós falarmos, já que nós conversamos e sabemos que a ira ela é natural, ela é do ser humano, ela não deve ser
normal. A não ser que você conviva com tanta coisa errada que você vai se irar o tempo todo. Então, se você vive num ambiente assim, tome muito cuidado para você não ser contaminado por ele, tá bom? Mas vamos lá. Segundo ponto importante que eu gostaria de comentar aqui e refletir com os irmãos é o seguinte: o que é a ira? De onde ela vem? A ira, ela é uma palavra que representa um estado emocional. Então, a ira, ela representa um estado emocional que vai ser transferido em ações, atitudes. Primeiro eu sinto, e baseado no que eu sinto, eu solto, né? Porque toda ação, ela é consequência de alguma emoção que você sentiu, tá certo? Quando você tem poucas ações, é porque você tem baixa emoção. Quando você tem muitas ações, porque você tem motivado por muitas emoções. Geralmente, a quantidade, o nível de emoção transfere-se em ações ou reações, tá certo? Eu sou uma pessoa muito emotiva, por isso que eu sou tão agitado. Eu sou uma pessoa que eu sou gerado, todas as minhas atitudes são geradas por emoções muito rápidas, imediatas e variadas. Por isso que eu tenho muitas atitudes. Então é muito provável que eu seja muito reativo. É muito provável, e eu sou muito reativo porque eu trabalho em cima de muitas emoções. Já existem pessoas mais calmas, mais tranquilas, que trabalham com baixo nível de emoção. Então elas são mais calmas, mais pacientes e mais tranquilas. Isso é uma questão de perfil comportamental. Quando o Espírito Santo vem na sua vida e você se permite ao Espírito Santo, e você estuda e se disciplina e você trabalha, é muito provável que você vai ter um domínio próprio em cima disso. E uma vez tendo domínio próprio internamente, esse domínio próprio é transferido através de ações mansas. Domínio próprio por dentro, mansidão são nas minhas atitudes. Eu tenho domínio próprio das emoções, logo, minhas ações e reações serão mansas. Tá bom? Só para todo mundo entender um pouquinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, nós falamos que as emoções, elas são naturais, é um fator humano também, e também é um fator divino. Mas tem que ser justo, tem que ser para as pessoas responsáveis, tá certo? E tem que ter muito equilíbrio de como você vai praticar. Segunda coisa que eu estou falando agora é que a ira, ela é uma emoção que é transferida naturalmente para ações e reações, tá bom? Tudo que você reage ou age é baseada nas emoções que você sentiu. Isso é algo que é um fato de comportamento humano. Mas vamos lá. A palavra ira. A palavra ira, ela vem dentro de uma escala, tá? Ira é quando já passou dos limites. Ira é quando algo já está muito alto. É quando algo já se encheu. É quando algo não pode mais ficar em silêncio. Entende? Então, ela já é quase que um extremo. Mas a ira está dentro de uma escala. A ira não acontece assim instantaneamente. A ira é porque algo já está sendo produzido. Algo já passou dos limites. O contrário de ira, provavelmente seriam palavras como satisfação, alegria, contentamento. Mas não, a ira, ela já é uma emoção, um sentimento que baseado em algo que já passou dos limites, não é? Então, talvez antes da ira tenha vindo o nervoso. Então, primeiro você ficou nervoso, mas chegou um ponto que você se irou. Não tem mais, não é só o nervoso, agora eu já me irei, tá certo? Talvez antes do nervoso, você estava chateado. Então, primeiro você estava chateado, isso me chateou. Não, mas isso já está me deixando nervoso. Não, agora isso me deixou irado. E talvez antes da chateação, estava no incômodo.
Ah, isso está me incomodando. Aí o negócio está ficando pior. Ah, não, isso está me deixando nervoso. Ah, isso está me deixando irado. Entende? E ira é na escala, é algo que já passou dos limites. E a gente precisa entender isso. Ah, então, dentro dessa escala é muito importante. Olha só o que diz na carta aos Efésios. Não, vamos colocar Hebreus 12:15. Olha o que diz aqui Hebreus 12:15. Vou dar uma puladinha aqui bem rápido. Hebreus, capítulo 12, verso 15. Diz assim. 12, versículo 15. Nem haja. Eu vou começar do 14, tá? Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá certo? Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da glória de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Parece progressivo. Parece aqui que você tem que tomar cuidado para não deixar plantar em você algo que vai te consumindo, te envolvendo e chega a um ponto que explode e aí não é só você envolvido mais, já contaminou todo mundo. E a ira, ela faz parte de uma escala. Ela já veio de algumas situações que não estavam sendo muito boas. Tá certo? Alguns textos bíblicos mostram que a ira, ela chegou a um ponto, a um nível quase que de vingança. A ira, ela é uma emoção tipo que já está passando dos limites, que te obriga ou te impulsiona a você ter uma reação contra aquilo. Talvez vingança. Deus irado tomou vingança contra aquele povo. Deus irado tomou vingança contra aquela pessoa. Deus irado tomou vingança contra toda uma geração. Lembrando que quando a ira lhe provoca a vingança, ela é ruim para você, porque a vingança pertence a Deus e ele retribuirá, segundo o texto bíblico que vamos ler daqui a pouquinho. Então, a minha ira não pode me tornar um vingador. Não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. E eu posso ficar tão irado e tão indignado com estupro, eu posso ficar tão irado e indignado com certas situações que eu tenho vontade de eu mesmo tomar uma atitude contra aquilo. Mas muito cuidado. Porque se a sua atitude gerar uma vingança, ela pode estar te causando um grande erro, um grande pecado, porque você não pode vingar, você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos. A partir do princípio de que você também é pecador. Agora, quando a sua ira te provoca a você tomar uma atitude no sentido de repreender, de orientar, de ensinar, mas com amor, aí sim é uma boa ira, uma ira necessária, né? Uma ira que pode salvar o outro. Tá certo? Bom, um cuidado que a gente deve ter com relação à ira é para que a ira não seja permanente. Daí é que vem o texto de Efésios 4:26, que a gente não permita que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, não fique com a ira durante muito tempo. Ah, eu estou irado de manhã, fiquei irado à tarde ainda, a ira foi me consumindo à noite, e o sol se pôs, a noite chegou, a madrugada chegou, e eu ainda continuo irado. Então, isso é um grande perigo.
por causa de situações dessa que você mantém, é que você estraga toda a sua vida e a vida de outras pessoas também. Não é? Bom, eu sei que eu não tenho muito tempo mais para estar aqui falando, talvez até tenha, mas não deva. Eu quero só finalizar refletindo sobre o texto de Romanos, capítulo 12. Acho que esse texto ajuda a gente bastante. Dentro das virtudes recomendadas, de coisas importantes, sabe? Sobre o amor fraternal, sobre você ser hospitaleiro, você tratar os seus irmãos e o próximo com carinho, com amor, porque o amor tem que vencer acima de tudo. Ele termina o capítulo 12 dizendo: não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não é? Eu acho que esse é o resumo do capítulo 12. Mas olha que interessante o que ele diz aqui, no versículo 17. Não tornem a ninguém mal por mal, mas esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens. Ele diz o seguinte: se possível, quando depender de vocês, tenha paz com todos os homens. Agora, olha o que ele diz no 19. Não vos vingueis. Olha como a palavra vingança está muito próxima da palavra ira. Não vos vingueis vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas a frase importante aqui é dar lugar à ira. Não quer dizer, deixe um espaço bem grande para a ira na sua vida. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer, fique de lado e deixe a ira passar. Então, como somos humanos, mas temos a ferramenta ira, com sabedoria, vamos evitar, na escala, deixar que a ira chegue. Vamos tentar ficar na chateação, no nervoso, vamos orar, fugir do caminho do mal, porque o sábio vê o mal e se esconde, o provérbio diz. Então, vamos dar espaço para que a ira passe. Não deixe a ira morar dentro de você. Não alimente a ira dentro do seu coração. É possível que você se ire para tomar justiça e para fazer algo bom, mas se você não está preparado para administrar isso com domínio próprio, para que as suas ações saiam em mansidão, é melhor você evitar. Fique longe e entregue nas mãos do Senhor. A natureza louva, cantando em gratidão.